Boa noite. Boa noite a todas e todos. Muito agradecida por estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Bom, vocês estão aqui, eu também, nós vamos falar de negritude. Negritude em movimento, movimento da negritude. É disso que a gente vai falar. Tá? E para falar de negritude, negritude é um fenômeno construído na diáspora africana. A diáspora africana no continente americano. Negritude, portanto, é um fenômeno construído no continente americano, aqui. E toda vez que eu falo da diáspora histórica dos africanos no continente americano, aqueles africanos que foram arrancados à força de seu continente e trazidos para a América, destituídos da sua humanidade e jogados como se fossem coisas, como se fossem máquinas, como se fossem mercadoria. Toda vez que eu falo dessa diáspora, eu utilizo uma metáfora, que é a metáfora de Anansi. Anansi é uma divindade da cultura Fanti-Achante. E o mito de Anansi diz que houve um tempo em que os humanos não possuíam história. A história era de posse de um Deus maior, Kwame. Kwame era o dono da história e das histórias. Os humanos não tinham direito a essa história. Anansi, uma aranha muito esperta, Anansi é uma divindade que podia, portanto, se metamorfosear do jeito que ela quisesse. Mas a metamorfose principal utilizada por Anansi é a de uma aranha. Então, Anansi, esta aranha, deusa aranha, resolve ir atrás de Kwame para trazer as histórias para os humanos. Anansi, portanto, tece uma teia muito grande de prata e sobe por essa teia até chegar no reino do Deus maior, de Kwame. Quando ela chega lá no alto, ela negocia com o Deus maior. Ela quer trazer as histórias para o meio dos humanos. Ele diz, tudo bem. Você pode ter acesso a essa história. Você pode ter acesso a essas histórias desde que... E aí Kwame dá uma série de provas para que Anansi cumpra. Se você cumprir uma dessas provas, são provas difíceis. Quem tiver interesse, depois busque a história de Anansi e veja que as provas são difíceis. Se você conseguir vencer uma dessas provas, eu lhe dou as histórias. Anansi, muito esperta, desce pela sua teia de prata e vai resolver as provas dadas por Kwame. Resolve uma. Quando ela termina de resolver essas provas, ela sobe pela teia de prata, chega lá com Kwame, o Deus maior, e diz a ele, pronto, resolvi tudo. E leva as comprovações de que
ela havia resolvido. Ele lhe responde: não precisa das comprovações. Eu sei que você resolveu, portanto, você tem direito a levar a cabaça das histórias para o meio dos humanos. Anansi desce pela sua teia de prata e vem super feliz. Tanta é a felicidade de Anansi que ela se distrai, a cabaça escapole de sua mão e as histórias se espalham pelo mundo. É só por isso que temos histórias e histórias. Pela distração da Anansi. Mas quando trata de diáspora, eu tomo a Anansi como metáfora, porque a Anansi não abandonou seus filhos nesta grande travessia. A Anansi teceu suas teias de prata e atravessou os oceanos e acompanhou seus filhos até neste continente. E, portanto, quando a gente fala de negritude, a gente tem que falar de diáspora, a gente tem que falar de Anansi, porque negritude é mais uma dessas teias de resistência tecida pelas filhas e os filhos de Anansi. Então, portanto, negritude é orgulho. Tá? Eu tive a ideia de colocar o nome de negritude, de movimento da negritude, negritude em movimento. Porque a negritude, depois a gente vai ver, embora tenha sido um conceito cunhado por um herdeiro de Anansi, poeta Aimé Césaire, da Martinica, negritude, num sentido mais amplo, é o orgulho que todas as herdeiras de Anansi e todos os herdeiros de Anansi têm da sua origem. Orgulho de abrir a boca e dizer: eu sou negro. Orgulho de ter tomado, num determinado momento, a consciência da sua condição de espoliado, da sua condição de vilipendiado e dizer: basta, eu vou lutar, eu vou mudar esse estado de coisas. Eu tenho que botar a minha vida em função de mudar esse estado de coisas, em função de mostrar ao mundo que o mundo é bem maior do que a Europa, que o mundo é muito mais amplo do que a Europa. A Europa que, conforme Césaire, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, é indefensável. Indefensável porque colonizou, porque expoliou, porque arrancou a riqueza, arrancou as histórias, tentou arrancar as memórias de todos aqueles que foram colonizados. Reduziu os colonizados a um mero simulacro deles europeus. Portanto, a Europa é indefensável espiritualmente e moralmente, diz Césaire no discurso sobre o colonialismo, discurso publicado em 1946. Mas então, para começar, porque
como eu falava, negritude em movimento, movimento de negritude. A negritude em movimento, ela é muito anterior ao movimento de negritude. Podemos falar de uma negritude em movimento, por exemplo, no Brasil, quando os africanos resolvem se aquilombar. Quando os africanos, dando prejuízo direto aos senhores, se aquilombam e põem em xeque o regime da escravidão. Nós, no Brasil, ouvimos falar, e é só quase o que a gente ouve falar nas nossas aulas de história, do Quilombo de Palmares. Mas a gente ouve falar pouco do Quilombo de Palmares. Hoje em dia, o movimento negro, que é negritude, recuperou Zumbi dos Palmares como símbolo de luta pela cidadania plena, como símbolo de luta pela liberdade, como símbolo de luta pela construção de uma sociedade sem racismo. Também no Brasil, o movimento negro recuperou o território de Quilombo como sendo um território capaz de se constituir e da gente utópico, um território utópico de uma sociedade justa, de uma sociedade sem racismo. Então, os quilombos, a gente pode dizer que no Brasil são gritos de negritude. Temos outros exemplos de negritude pelo Brasil. Então, bem antes de muitos africanos terem pisado em algumas partes do território americano, do continente americano, nós já tínhamos exemplos de negritude em território brasileiro, e esse exemplo de negritude configurada nos quilombos. A gente ouve falar dos quilombos de Palmares, mas em todos os lugares do território brasileiro houve quilombos. Nós, aqui no estado do Pará, tivemos muitos quilombos, chamados de mocambo, ou quilombos. Inclusive, hoje, nós temos os remanescentes de quilombos, que estão aí configurando a sua negritude, lutando pela titulação de suas terras, lutando para conseguir fazer seus cursos na universidade. Diga-se de passagem, a Universidade Federal do Pará foi a primeira universidade brasileira a criar reserva de vagas para quilombolas. Isso é negritude. Isso é exemplo de negritude em movimento. Então, negritude é esse orgulho da sua origem. Acontece que, como todos nós fomos educados para assimilar as imposições civilizatórias do colonialismo, nesse sentido, faço um parênteses para elogiar o projeto Descolonizar. Esse projeto tem uma importância grande porque ele trata de coisas importantíssimas, que é de uma coisa muito importante, que é tirar dos nossos cabeçons,
tirar das nossas mentalidades colonizadas aquilo que um sociólogo peruano chamado Aníbal Quijano chama de colonialidade. Ou seja, o colonialismo, mesmo tendo acabado como sistema político, ele permanece nas nossas mentalidades como colonialidade, bem presente. É por isso que brasileiro classe média tem dificuldade em entender por que as empregadas domésticas precisavam da PEC, que ficou conhecida como PEC das domésticas. Porque a colonialidade, as colonialidades impressas, impregnadas nas cabeças das classes médias brancas brasileiras, fazem com que eles nem imaginem poder viver sem empregada doméstica. Isso numa visão mais contemporânea, que a empregada doméstica não tem que se submeter a morar na casa dos patrões, no famoso quarto de empregada, que os arquitetos brasileiros transformaram em gavetas ou pequenos armários, e que a gente pode dizer são as nossas senzalas contemporâneas. Então, na verdade, essa dependência, essa necessidade que a classe média branca brasileira tem, ela é resquício de um movimento, ela é resquício de um sistema escravagista, ela é resquício de um regime de escravatura em que todo o trabalho, todo neste continente, era feito pelos africanos e seus descendentes. Por isso, o projeto Descolonizar tem uma importância grande para limpar dos nossos cabeções determinadas mentalidades que ficaram incrustadas, que ficaram cristalizadas. Nós precisamos tirar da nossa cabeça essas mentalidades. Precisamos mudar, precisamos começar a ver o mundo por outros ângulos. Precisamos começar a analisar a sociedade por outros prismas, com outras lentes, sem a lente do racismo, por exemplo, que chega ao nosso continente com o colonizador. E a primeira vítima, ou as primeiras vítimas desse racismo no continente americano, são os povos indígenas. N povos que foram espoliados, foram vítimas de genocídio. Genocídio, se não físico, ou físico também, genocídio simbólico, genocídio que permanece até hoje. E permanece até hoje com a anuência de grande parte da sociedade que tem tolerado a violência em decorrência do racismo, tanto do racismo anti-indígena quanto do racismo antinegro. É uma sociedade que tolera esse racismo, que secularmente convive com a violência desse racismo sem se abater. Quem se abate são as vítimas, porque o resto da sociedade não se abate. Aqueles que não são vítimas do racismo
sequer tem coragem de se botar no lugar das vítimas. Este é um dos entraves que temos para, de fato, construir uma sociedade justa. É a dificuldade das não vítimas se colocarem nos lugares das vítimas. É a dificuldade de se construir um processo empático, um processo de empatia. Nessa linha, aqueles que não são vítimas estão tranquilos. Nada lhes tira o sono. Enquanto isso, a juventude negra está morrendo. Mas quem fala, quem reage, são os negros só. É o movimento negro que reage e que fala. Por quê? O resto da sociedade já deu anuência, desde sempre, para que esse jovem morresse. Quando acontece a morte física, antes a sociedade já realizou a morte simbólica. Não só dos negros, dos indígenas também. Quem é que autorizou que aquelas milícias do Maranhão, lá em Viena, Viana, perdão, já estou dizendo que é na Áustria, Viena, né? É Viana. Do Maranhão, lá em Viana, cortasse as mãos de indígenas que estavam lutando pela posse de sua terra. Quem autorizou? Fomos nós, sociedade brasileira, que alimentamos o racismo. E aí, alguém foi lá e decepou as mãos. Mas a autorização simbólica já havia sido dada por essa sociedade que tolera o racismo. Por essa sociedade que não fica indignada quando um senador da República diz que as mulheres negras não foram estupradas, mas sim que houve consentimento delas. Ora, as mulheres negras, no período da escravidão, sequer eram donas de seu corpo. O dono do corpo, não só das mulheres, mas dos homens negros, era o Senhor. Esse era o dono. Os africanos não eram considerados pessoas. Os africanos não tinham no espaço jurídico um lugar para eles a não ser o de semovente. E semovente, como se sabe, é previsto no direito de propriedade. Ou seja, os africanos, homens, mulheres, crianças, os africanos e seus descendentes eram menos humanos, eles eram propriedades, eles tiveram a sua humanidade destituída, eram propriedades. Ora, quando alguém chega e diz basta, tomei consciência de que eu sou capaz, não precisa verbalizar, mas diz basta, foge, constrói os quilombos, se junta aos outros. Isto é negritude. Tá? É se orgulhar, eu sou humano. Talvez um dos maiores movimentos de negritude, ou negritude em movimento, que é como eu digo, que é essa negritude no sentido mais amplo, porque esse conceito foi capaz
de se modificar e tem sido capaz de se modificar ao longo da história. É um conceito dotado de uma grande plasticidade, capaz de ser muitas coisas ao mesmo tempo, capaz de ser reconstruído a todo momento, onde quer que tenha uma negra, um negro espoliado que tome consciência de que ele tem que lutar contra essa expoliação. E nessa luta, ele pode se utilizar de tudo, sobretudo e principalmente, utilizar a sua cultura como instrumento de luta. Então, como eu dizia, negritude em movimento se caracteriza por este orgulho de ser negro, orgulho de dar um basta. E aí, orgulho que está presente nesse poema de Solano Trindade, que eu tomo a liberdade de ler. Muitos devem conhecer Solano Trindade. Solano Trindade é um poeta negro pernambucano que viveu mais ou menos, que escreve, que constrói a sua obra pela década de 1960, 1940 a 1960. E aí o poema como um eco. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores. Atabaques, gonguês e agogôs contaram-me que meus avós vieram da Luanda como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor do engenho novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou com um danado nas terras de Zumbi. Era valente como que, na capoeira ou na faca, escreveu, não leu, pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. Mesmo o vovô não foi brincadeira. Na Guerra dos Malês, ele se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Tá? Bom, mas passeando um pouco pela história, aí não mais da negritude em movimento, mas do movimento de negritude, eu devo dizer que essa negritude foi construída no continente americano, na diáspora. É por isso que eu comecei falando de Anansi. Essa negritude, portanto, eu reitero, é uma das teias tecidas por Anansi. E as teias são muitas. Os quilombos são teias, os terreiros são teias. Ao longo do tempo, N teias de resistência foram tecidas. O hip-hop é teia, o rap é teia, o grafite, as rodas, os batuques, tudo são teias construídas por esses herdeiros e herdeiras de Anansi. As rodas de tudo, roda de samba, roda de capoeira, samba de roda, o jongo, o lundu, enfim. Nós do Pará, inclusive, que negamos a nossa negritude em nome
de uma suposta indianidade que a gente também rejeita, mas que prefere, mesmo superficialmente, superficialmente, a assumir uma negritude que é forte e que está presente em nossos ritmos e que está presente em nossas comidas. Mas, mesmo assim, a gente rejeita e é capaz de afirmar e asseverar, por exemplo, que a maniçoba, que é comida nacional do Congo, é de origem indígena. É provável. A mandioca é indígena. A mandioca. Mas o fazer a maniçoba, o cozido e todos os ingredientes são de origem africana. É assim que, se você vai pelo continente africano, se você passa no Congo, já disse, maniçoba é comida nacional. Não necessariamente feita do mesmo modo que fazemos aqui no Pará. Mas maniçoba, ora se põe peixe salgado, ora se põe camarão, ora se põe, ao invés de botar os ingredientes que a gente põe, outros ingredientes. Mas, enfim, é maniçoba. Mas nós, no Pará, costumamos não assumir a nossa negritude. Dizemos que temos origem índia, indígena. Mas também a gente diz isso, mas de forma falsa. De forma falsa, porque a gente vê os índios sofrendo pela ganância, pela cobiça. Tudo isso mazela do colonialismo. A gente vê os índios sofrendo pela ganância, pela cobiça, e a gente não faz nada. Parece que aquela luta não é nossa, é apenas dele. Parece que, no fundo, todos internalizamos a colonialidade de que os povos indígenas atrapalham o progresso. Esse é o discurso do colonizador e foi sempre. E a gente, até hoje, não conseguiu se livrar dessa colonialidade. Ela continua cristalizada em nossas mentes. Mas então, voltando a um pouco de história da negritude, do movimento de negritude. Um sociólogo estadunidense chamado W.E.B. Du Bois, ele vai ser talvez um dos principais construtores de um outro fenômeno construído na diáspora dos africanos neste continente. Este sociólogo pode ser considerado o mentor do panafricanismo, que vai ser um movimento importantíssimo. Vai se juntar, são os descendentes de africanos da diáspora, vão se juntar com alguns africanos e começar a elaborar um processo de libertação do continente africano, que no século XIX, pela Conferência de Berlim, foi retalhado como se fosse um bolo
E cada potência europeia ficou com uma fatia ou mais de uma fatia desse bolo. A Europa é rica? A Europa é rica. A Europa é rica à custa da expoliação das colônias. A Europa é rica à custa da expoliação do continente americano, da expoliação do continente africano. Então, Dubois pode ser considerado um mentor desse panafricanismo, que é esse movimento que propugna uma consciência e orgulho de ser negro e da origem africana. É a primeira tentativa de gerar um sentimento, uma prática de solidariedade e fraternidade universal entre os negros. Por tudo isso, Dubois é considerado o pai não só do panafricanismo, mas também o precursor da negritude. Certamente, foi o movimento panafricanista a raiz dos movimentos negros posteriores. Sua influência é ampla e espraiou-se no espaço e no tempo. Tá? E aí, Dubois, nos Estados Unidos, vai influenciar os negros do Harlem e vai fazer com que esses negros influenciados por Dubois, sobretudo por um livro escrito por ele, chamado As Almas da Gente Negra, vai fazer surgir no Harlem um movimento chamado de Renascimento Negro. Esse movimento vai ter uma importância na literatura, na poesia. Desse movimento de renascimento negro do Harlem vai surgir um poeta que eu fico, inclusive, nervosa quando falo disso, que se chama James Langston Hughes. James Langston Hughes é um poeta estadunidense que vai surgir no Renascimento do Harlem, influenciado por Dubois. É ele, inclusive, que vai criar a poesia jazz, vai ter uma importância grande. E, por falar de Dubois, de Langston Hughes, nós não podemos esquecer que o SEDENPA, na década de 80, fez um ritual e jogou parte das cinzas de Langston Hughes aqui na Baía do Guajará. Langston Hughes morreu cedo, morreu com 62 anos, morreu em decorrência de um câncer, de um tumor na próstata. E Langston Hughes, antes de morrer, disse que queria ter que queria que suas cinzas fossem jogadas nos maiores rios do mundo. Ele amava o Mississippi. Portanto, ele queria que parte das suas cinzas fossem lançadas no Mississippi. Mas ele também queria que suas cinzas fossem lançadas no seu continente de origem.
E aí ele escolheu o rio Nilo. E o outro rio, portanto, seria o rio Amazonas. Na década de 1980, a Fundação Ford chegou no SEDEMPA e pediu ao SEDEMPA que desse um jeito de jogar, de lançar parte das cinzas de Langston Hughes no rio Amazonas. Nós não tínhamos dinheiro, tampouco a Fundação Ford, naquele tempo, pôde nos ajudar para que pudéssemos chegar ao rio Amazonas. Nós aqui estamos no estuário, mas não estamos no rio Amazonas ainda. A gente precisava viajar um pedaço para poder chegar ao rio Amazonas. Negociamos, e a Fundação Ford negociou com a família de Langston Hughes, e as cinzas, parte das cinzas de Langston Hughes, foram lançadas na Baía do Guajará, aqui, num ritual lindo, defronte da escadinha. E aí eu vou ler um poema de Langston Hughes que fala de rio. O poema, traduzido, logicamente, para o português, se chama Eu Sei dos Rios. Eu sei dos rios antigos como o mundo. Os rios mais antigos que o fluxo do sangue humano nas veias humanas. Minha alma se fez profunda como os rios. Me banhei no Eufrates, quando as madrugadas eram jovens. Construí minha choupana às margens do rio Congo, e ele embalou o meu sono. Contemplei o Nilo e ergui as pirâmides sobre esse rio. Ouvi a canção do Mississippi, quando Abrão Lincoln desceu para Nova Orleans e viu o leito barrento do rio espelhar-se todo dourado ao pôr do sol. Eu sei dos rios antigos, rios turvos. Minha alma se fez profunda como os rios. Essa é uma tradução do poema de Langston Hughes, que nós, paraenses, temos a honra de ter a cinza de Langston Hughes lançadas na nossa Baía do Guajará. Então, isso é... Começamos o processo de construção do conceito de negritude, daquilo que eu estou chamando de movimento da negritude, que é menos amplo do que negritude em movimento. Negritude em movimento é muito mais amplo e inclui a luta de todas as negras e de todos os negros, enfim, de todas as herdeiras e os herdeiros de Anansi, construindo fronteiras de resistência. Resistência contra o racismo, resistência na luta pela cidadania, resistência na luta pela vida. Então, já falamos de Dubois, e aí, no início de Dubois, eu estou falando, é início do século XX. 1902, mais ou menos, é a data da publicação de, se não me engano, não tenho certeza, mas é início do século XX. As Almas da Gente Negra,
que é o livro que vai muito influenciar os poetas e que vai influenciar o renascimento do Harlem. Ora, ainda no século XIX, continuando no movimento de negritude, encontram-se em Paris, na década de 1930, Aimé Césaire, um martiniquenho, aqui da Martinica, aqui bem perto de nós, aqui em cima, né? A gente tem o Amapá, que fazia parte, inclusive, do Pará, até a década de 1940. Em cima, a Guiana Francesa. E mais em cima, Martinica, Guadalupe e Martinica. Ora, Aimé Césaire, esse martiniquenho, foi estudar na França. E na França, então, Aimé Césaire, um negro da diáspora. Esqueci de dizer que uma das metáforas muito utilizada pelos poetas negros do Renascimento do Harlem é a metáfora da porta do não retorno. Aqui todos sabemos, ou se não sabemos, vamos começar a saber, que nos portos africanos, por onde eram mandados os africanos para ser escravos no continente americano, nesses portos tinha a porta do não retorno. Eu tive a oportunidade de visitar o Senegal, Dakar, e fui à Ilha de Gorée, ou Ilha de Gorée, como chamam lá, que a língua oficial do Senegal é o francês, porque, como a gente já sabe, o continente africano, vítima do colonialismo, foi fatiado, foi repartido entre as potências europeias. Então, eu fui à Ilha de Gorée, a Ilha de Gorée, e lá eu pude ver a porta do não retorno. A porta do não retorno, a cruel porta do não retorno, é por onde os africanos eram jogados dentro do navio negreiro. Por lá eles eram jogados dentro do navio negreiro. Era um bequinho, só tinha tchon e vai. Não tem. Eu acho que nenhum negro da diáspora chega na porta do não retorno sem se emocionar. Tem porta do não retorno também no Benin. Enfim, tem porta de não retorno nos diversos portos por onde esses africanos foram arrancados de seu continente e jogados nos navios negreiros, nos tumbeiros. Então, a metáfora da porta do não retorno, ela era muito utilizada por muitos poetas da diáspora. Esse incômodo do não lugar, porque a diáspora representa um não lugar. A diáspora faz com que muitas vezes tenhamos a sensação de que somos estrangeiros em nosso próprio lugar. E essa sensação, ela não é gratuita nem abstrata. É porque as sociedades racistas, elas fazem com que os descendentes de africano acabem se tornando estrangeiros em sua própria terra. Então, num primeiro momento,
A diáspora é esse não lugar. É esse não lugar que você tem que se valer da memória para construir o lugar, para construir o espaço. É dessa forma que os descendentes de africano vão juntando seus cacos. Junta um caco dali, um caco dacolá, e vai criando um grande mosaico que é aquilo. E com esse, juntar um caco daqui, um caco dali, foi minando as culturas dominantes. De forma que o continente americano hoje não pode ser pensado sem considerar, do ponto de vista da cultura, as heranças africanas. Nos diversos aspectos da música, da vida, se a gente pensa na cultura, basta que a gente pense a música do continente americano. Seria com certeza outra sem a presença dos africanos. Então, essa porta do não retorno foi muito utilizada. Mas, daqui a pouco, essa porta do não retorno, ela pode criar uma ilusão de uma África mítica, né? Então, os descendentes de africanos percebem que eles têm que transformar esse não lugar, que é a diáspora, num lugar. E aí vem o orgulho. Eu sou negro, mas sou estadunidense, mas sou americano. Não sou africano, sou descendente de africano. Minha origem está na África. Mas eu sou América, eu sou estadunidense, eu sou brasileiro. E aí, a deixa está dada para que várias Áfricas sejam construídas nesse continente. E essas Áfricas construídas nesse continente são resultado da negritude em movimento. É a negritude em movimento que cria essa possibilidade de que este continente seja eivado de Áfricas. Porque os descendentes de africanos criam, conforme as suas condições objetivas e subjetivas, as suas pequenas Áfricas, que é o lugar daquele não lugar encontrado na diáspora. Mas aí eu posso falar que no Brasil, eu vou e venho, depois eu volto para o movimento de negritude, mas agora eu vou falar ainda de negritude em movimento. Aí eu posso pensar que a Revolução Haitiana, inclusive pouco falada, é um exemplo de negritude em movimento. Revolução Haitiana acontece no início do século XIX. E a Revolução Haitiana, ela é uma extensão da Revolução Francesa, que acontece no final do século XVIII. Ora, a Revolução Francesa acontece, a Revolução Francesa vai trazer com ela os 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas liberdade, igualdade e fraternidade para os europeus, para os brancos. Tá?
liberdade, igualdade e fraternidade não era extensiva aos outros, nem às mulheres europeias brancas, que eram consideradas um grau menos humana, porque a gente está acostumado, inclusive faz parte também do nosso processo, das nossas mentalidades colonizadas, dizer que as mulheres têm menos razão. Elas são muito levadas pela emoção. Tá? Portanto, têm menos razão. Mas que razão é essa? Uma razão inventada pelo homem branco europeu à sua semelhança. Então, as mulheres têm menos razão. Não foram elas que inventaram a razão. Os indígenas têm menos razão. Não foram eles que inventaram a razão. Os africanos têm menos razão. Não foram eles que inventaram. A razão foi inventada pelo europeu branco, à sua imagem e semelhança. E tudo que se distancia dessa imagem e semelhança é um grau menos humano. Tá? Para o caso dos indígenas e dos africanos, a distância é muito grande, porque um dos mecanismos utilizados pelo colonizador para inferiorizar o colonizado, e isso quem diz é um tunisiano chamado Albert Memmi. Albert Memmi escreveu um livro importantíssimo chamado O Retrato do Colonizado Precedido do Colonizador. Albert Memmi vai dizer: um dos mecanismos do colonizador é representar o colonizado como sendo muito diferente dele. A diferença é tanta, é grande. Então, ele exacerba essa diferença, leva essa diferença ao extremo, a ponto do colonizado nunca, mesmo que se esforce, ser como o colonizador. Mesmo que se esforce. E o esforço tem que ser grande, porque aí quem já vai falar é um outro martiniquenho, chamado Frantz Fanon, Em Pele Negra, Máscara Branca e Nos Condenados da Terra. A pele negra, as máscaras brancas. Aí ele já vai dizer que o que quer o negro? Ora, o que quer o negro é ser humano. Mais humanos são os brancos. Isso faz com que os negros tenham vergonha de ser negro. Isso faz com que o colonizado tenha vergonha de ser colonizado e queira a todo custo ser semelhante ao colonizador. Mas aí o Memmi vai dizer: nunca vai ser igual ao colonizador, mesmo que se esforce, porque esse colonizador representou o colonizado da pior forma possível. A literatura, quem gosta de ler, tem uma peça do Shakespeare chamada A Tempestade. Foi uma peça, inclusive, muito utilizado, é um texto dramático, que foi muito utilizado pelos escritores e pelos autores
pelos escritores do movimento de negritude no continente americano. Chama-se A Tempestade. A Tempestade tem um personagem chamado Próspero, que é o colonizador, e tem 2 escravos, Ariel e Caliban. Ariel é aquele que assimilou tudo aquilo que o colonizador impôs. Primeiro o Próspero se faz amigo e depois ele escraviza Ariel e Caliban. Mas o Caliban reage. Por isso o Caliban é considerado pelo Próspero como selvagem, como aquele que é degenerado. É o selvagem, é o degenerado. Então, na verdade, mesmo que o colonizado se esforce, ele nunca vai ser igual ao colonizador, porque a sua representação foi desenhada de forma tão inferior que, no máximo, ele vai ser um simulacro desse colonizador. E todo mundo sabe que simulacro é cópia mal feita. Então, é disso que o Fanon vai falar em Peles Negras, Máscaras Brancas. É dessa opressão que impede que o negro se veja no espelho. Ele sempre vai querer enxergar um branco. Mas isso é o colonialismo que faz. E a negritude é exatamente, num determinado momento, você romper com isso e se ver como negro, com o seu corpo negro, e ver que esse corpo é um discurso. Esse corpo fala. Esse corpo não para de falar nunca. Falou sempre ao longo do tempo. No continente americano, os africanos foram destituídos da palavra. Como eles não tinham o dom da palavra, eles falaram sempre com o corpo. E esse corpo continua falando, para o bem ou para o mal. Se eu gosto de ser negra, porque tomei consciência da importante do orgulho de ser negro ou negra, o meu corpo se afirma. O meu corpo fala afirmando um discurso. Agora, se eu assimilei o discurso do colonizador e tenho vergonha de ser negro ou negra, também o meu corpo fala. Ele vai dizer que eu tenho vergonha. Ele vai mostrar. Então, é um corpo que fala sempre para o bem ou para o mal. Ele vai continuar falando e ele vai denotar a minha postura política. Sempre. Mas, então, voltando ao movimento de negritude, Aimé Césaire se encontra na França, vai estudar, e ele encontra com Senghor, Leopold Senghor, que é um senegalês, e com Léon Damas. Léon Damas é da Guiana Francesa, aqui em cima, perto de nós. Tanto a Guiana Francesa quanto a Martinica são departamentos franceses da Além-Mar. Então, bem aqui, pertinho de nós. Então, ele se encontra.
E aí eles formam aquilo que eles mesmos vão brincar com isso, que é a Santíssima Trindade. Inclusive, Damas vai dizer: eu não sei quem é o Pai, eu não sei quem é o Filho, eu só sei que eu sou o Espírito Santo. Tá? Então, é nesse contexto, tá? Aimé Césaire, inquieto, grande poeta. Eu lamentei não ter trazido para cá um vídeo com os poemas do Aimé Césaire. Encontra com Senghor do continente africano, e a África, para o Aimé Césaire, é algo distante, porque o Aimé Césaire é da diáspora, mas aí ele vai encontrar com Senghor, que é do Senegal. Ele vai descobrir, pelo Senghor, uma África com história, uma África de antigas civilizações. Ele enlouquece e pira. E aí os três juntos, a Santíssima Trindade, criam o movimento de negritude, que é um movimento que vai ter uma importância grande na literatura. E Aimé Césaire, que cunha o termo negritude numa publicação daquilo que ele chama, ele começa a ver: eu sou martiniquenho, Damas é da Guiana, Senghor é do Senegal, no continente africano. Mas, enfim, todos somos negros. É daí que vem, inclusive, a solidariedade e a fraternidade. Vou voltar para o Haiti, tá? Daqui a pouco, não esqueci o Haiti. É daí que vem a solidariedade e a fraternidade. Senghor é do continente africano. Via Senghor, Aimé Césaire, que é da diáspora, descobre uma África que tem história, que tem memória, que tem civilizações. E aí nasce o movimento de negritude, que é um movimento que reage à assimilação imposta pela Europa. É um movimento que vai reagir a essa imposição cultural, vai reagir ao eurocentrismo. E o Césaire, inclusive, escolhe negritude, que vem de negre, que no francês, àquela altura, era pejorativo. Tá? Ao contrário de noir, que era mais respeitoso. Negre era pejorativo. Então, negritude é exatamente para tentar positivar aquilo que mais pejorativo era, para representar os descendentes de africanos. Por isso, foi criado o movimento de negritude, que tem uma importância grande no mundo. Mas eu falava que este é o movimento de negritude. Mas tem a negritude em movimento, e aí eu falava da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana tem uma importância grande, porque ela foi capaz de... Só vou dizer meus poemas. A Revolução Haitiana foi capaz de concretizar o princípio de liberdade, de tornar concreto esse princípio. Porque a liberdade, a igualdade e a fraternidade era para o branco europeu, que era humano. Então, a Revolução Haitiana, ela redimensiona o
conceito de igualdade. Redimensiona o conceito de humano restrito pelos europeus. Ela amplia esse conceito. E os negros do Haiti fazem a sua revolução. Então, Toussaint Louverture, no Haiti, é um dos grandes representantes na diáspora da negritude em movimento. Está dando para entender o que é movimento de negritude? Ele é mais restrito, é ligado à cultura, à política, num determinado momento. E a negritude em movimento é muito mais ampla. É a negritude em movimento que me faz pensar que no Brasil, no século XIX, tá? Só paciência um pouquinho, eu sei que já estourou, mas é só um pouquinho, que no século XIX, Luiz Gama, filho de Luísa Maim, inclusive, participou da revolta dos malês, ou da Revolução dos Malês, que é outro movimento de negritude que acontece na Bahia. Tá? Então, a negritude é essa capacidade que os descendentes de africanos, os herdeiros e herdeiras de Anansi, têm de redimensionar e trabalhar a seu favor aquilo que para o colonizador era um insulto. Tá? Que agora eu não acho mais os meus poemas. Tá. 1861, século XIX. Luiz Gama. Chamavam ao Luiz Gama de bode porque ele tinha uma barba. E o Luiz Gama defendia os escravizados. Se negro sou, ou sou bode, pouco importa. O que isso pode? Bodes há de toda casta, pois a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, uns plebeus, outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importantes, e também alguns tratantes. Na suprema eternidade, onde habita a divindade, bodes há santificados, que por nós são adotados. Entre o coro dos anjinhos, também há muitos bodinhos. Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria. Cesse, pois, a matinada, porque tudo é borda rada. Na verdade, o que o Gama está fazendo aqui é uma sátira aos supostos bodes brancos, que, para desqualificar a sua luta, o apelidam de bode. O que ele está fazendo é uma sátira à política de branqueamento do Brasil. Dialogando do ponto de vista da intertextualidade com o Luiz Gama, a gente vai encontrar Cote, poeta do Quilomboje,
e que vai dizer se as divindades, né, que são consideradas, são vistas. Se alguém pergunta, um dia desse eu participei de uma defesa de um trabalho de conclusão de curso, que o estudante fazia uma pesquisa com pessoas do pentecostalismo e perguntava para elas como elas imaginavam Deus. E elas respondiam: um senhor branco de barbas. Então, as divindades são assim que elas estão colocadas no nosso imaginário. Gama brinca com isso, faz uma sátira disso. E Coach também vai fazer. E vai dizer, hoje, contemporaneamente, se Papai Noel não lhe trouxer uma boneca negra, dê-lhe um chute no saco. Tá? E, para terminar, que já estão me fazendo sinal que o tempo acabou, eu vou terminar. Na verdade, eu queria terminar com um poema que eu adoro, da Maya Angelou, que morreu em 2014. É uma poetisa estadunidense, mas eu resolvi terminar com um outro poema para dizer o seguinte: a negritude é esse movimento, tá? É esse fenômeno que faz com que eu busque o meu passado para pensar o meu presente e para elaborar um futuro melhor. Então, a negritude, do ponto de vista do símbolo, do ideograma, adinkra, a negritude é o Sankofa. Eu tenho que olhar o passado para construir um presente e pensar na construção de um futuro sem racismo, para pensar na construção de um mundo futuro em que não caiba nenhuma espécie de discriminação. E aí eu vou terminar com um poema que me conduz para essa origem, que também é de Solano Trindade. Chama-se Olorum Xanu. Antes de Olorum, nada havia. Nem o mar, nem o céu, nem a lua, nem o sol. Tudo era nada. Então, muito obrigada. Tá? Boa noite e muito obrigada pela oportunidade. E vamos descolonizar nossas mentes. Descolonizar nossas mentalidades. Banir das nossas mentalidades a naturalização do racismo, que é violento e que mata. Obrigada.